Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 6 de julho, e este é o programa da Defenda PM. Estamos transmitindo ao vivo para todo o país, pela TV Osasco e pela Com Brasil. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, e hoje nós teremos dois convidados e a estreia do Momento Olímpico. Bem-vindos. O núcleo de São José do Rio Preto, do GAECO, e o setor de inteligência do CPI-5 desvendaram a produção e a comercialização da droga K4, ou maconha sintética, que hoje é uma das principais fontes de financiamento do primeiro comando da capital, o PCC. Uma parte do material apreendido será entregue hoje à Polícia Militar. Para falar mais sobre essa droga e o que a PM vai fazer com ela, aqui está o Dr. Tiago Dutra Fonseca. Ele é especialista em Direito Penal, Econômico e Financeiro pela Universidade de Coimbra e promotor de justiça designado ao GAECO de São José do Rio Preto. Dr. Tiago, bom dia, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Coronel Ernesto, bom dia, Coronel Fábio, desde já agradecendo a oportunidade. Também conosco o comandante do CPI-5, o Coronel Fábio Rogério Cândido. Ele é mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, bacharel em Direito, professor de cursos de pós-graduação e autor do livro Direito Policial, o ciclo completo de polícia. Comandante, bom dia, obrigado por estar aqui, bem-vindo. Bom dia, Silvio, bom dia, Tiago, bom dia, Coronel Ernesto, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo aí nesse momento. Coronel Ernesto, bom dia. Bom dia, Silvio. Assuntos importantes hoje. E assuntos importantes hoje. Doutor Tiago, muito obrigado pela presença. Um bom dia. Coronel Fábio também, muito obrigado pela presença. Bom dia a vocês que nos assistem pela Com Brasil, pela TV Osasco, principalmente vocês que nos acompanham, nossos fiéis escudeiros que nos acompanham pelas mídias sociais, principalmente a página do Facebook da Defenda. Vamos falar sobre um assunto bastante importante hoje do ponto de vista da segurança pública, né, doutor? A gente está vendo aí o crescimento dessa droga, eu particularmente desconhecia até a existência dela, acredito que muita gente que está assistindo o programa não conhece. E a gente podia começar falando um pouquinho exatamente sobre o que é essa droga, como é que vocês chegaram a essa produção. Fala um pouquinho para nós de tudo isso. Mais uma vez, bom dia e passando por um dever de ofício também na proteção da sociedade, que passa pela publicização de todo o trabalho que foi realizado, numa parceria extremamente intensa e frutífera do Ministério Público do Estado de São Paulo, junto com a Polícia Militar, né? Até faço mais uma vez meus votos de agradecimento ao Coronel Fábio. Todos esses resultados que serão apresentados aqui para a sociedade são fruto desse trabalho, dessa parceria. Apenas para contextualizar uma preocupação que existe dos órgãos de segurança nos dias atuais em relação à evolução do tráfico de drogas, né? Um fenômeno criminológico mundial que tende sempre a migrar para a produção de drogas sintéticas. Nós vemos isso na literatura mundial, em diversas reportagens, muitas vezes com a utilização de clichês, grandes laboratórios, para a produção dessas drogas. E o Brasil, infelizmente, não foi imune a esse fenômeno, né? Por questões de lucratividade, por questões logísticas, a droga sintética, seja qual for, ela é muito mais lucrativa às organizações criminosas que tanto ofendem os valores da nossa sociedade. E, a partir disso, nós iniciamos uma investigação extremamente intensa sobre uma droga que inicialmente era um fantasma para os órgãos de segurança, que era a K4. Muito se falava da K4 e pouco se conhecia. É a droga com maior número de apreensões dentro dos estabelecimentos prisionais, disparado, principalmente depois da instalação dos scanners corporais. E a partir disso nós começamos, juntamente com a Polícia Militar, com o CPI-5, um trabalho de investigação para descobrir a origem, descobrir a produção, o mercado
e como ela era vendida. E a nossa conclusão, infelizmente, foi absolutamente devastadora, né? E extremamente preocupante. Se o senhor me permite até contar um pouco do histórico, a K4 ela é uma inovação brasileira. Ah, é produto nacional. Produto nacional. É um fenômeno mundial inédito na sua apresentação. Ela tem uma origem na denominada K2 Spice, que foi considerado uma epidemia nos Estados Unidos, que é a formulação do canabinoide sintético, da maconha sintética. A maconha sintética em si, ela não é um produto ilícito, ela é uma criação da indústria farmacêutica na década de 80, né, para simular os efeitos do canabinoide vegetal para fins medicinais. Mas o crime organizado se valeu disso para produzir substâncias entorpecentes. Por que eu digo que no Brasil é inédito? Porque a K4 é uma evolução da K2 na sua forma de apresentação. A K2 ela geralmente é utilizada em ervas e outros vegetais para consumo. No Brasil não. No Brasil ela é feita numa folha de papel, uma folha de papel inodora. O senhor quer dizer então que aqui nós podíamos ter uma quantidade de droga suficiente para quantas pessoas? Até se o senhor me permite para ilustrar, esse é um papel A4. Esse papel A4, depois eu vou explicar melhor, ele depois de dividido pode render R$36 mil. Nossa Senhora. R$36 mil. Mas o que é? O papel é banhado na substância? O papel ele é o veículo da substância entorpecente, né? Como que eles fazem a produção do material sintético, né, do produto químico, e eles pulverizam numa folha de papel, né? Uma folha de papel, e essa folha de papel ela é dividida em micropontos. Cada microponto é um consumo, né? Cada microponto é vendido por até R$30. Uma folha de tamanho A4 rende mais ou menos 1.200 micropontos. Então são R$36 mil de uma substância entorpecente que pode alcançar até 100 vezes a potência de uma maconha vegetal, que é inodora, que não chama uma atenção sensorial dos órgãos de fiscalização, e que, em razão disso, foi disseminado nos estabelecimentos prisionais. Em razão disso, conforme nossas investigações também garantem um financiamento brutal à facção criminosa. Hoje, numa estimativa absolutamente conservadora, nós podemos afirmar que ela rende mais de R$1 milhão por mês aos caixas da facção só dentro do sistema. Só a K4? Só a K4, só a K4 dentro do sistema. E outro fator preocupante, uma droga facilmente produzida, que não demanda a construção e uma estrutura de laboratórios nababescos, pode ser feito em qualquer fundo de quintal. Como que ela é consumida? Ela pode ser consumida de duas formas. Nós até descobrimos isso em razão da investigação. Na forma sublingual, dissolvendo pelas glândulas salivares, ou consumida num cigarro. Então imaginem os senhores a seguinte situação. O sujeito é abordado na rua com um maço de cigarro. Ele destrincha esse microponto da K4 dentro do cigarro regular ou de um palheiro e deixa no bolso. Ele tem milhares de reais no bolso que passam absolutamente isentos de fiscalização. Eu fico imaginando, doutor, uma carta escrita num papel desse e encaminhada para dentro de um presídio. Uma carta no presídio, a segurança nacional absolutamente exposta com isso, porque, senhores, imaginem a segurança dos aeroportos com relação a isso, porque são folhas, folhas. É absolutamente imperceptível. Faz um livro e vai embora. Faz um livro e vai embora com isso. E essa é assim, os dutos criminosos
chega um momento que eles encontram uma confluência. O financiamento disso é amanhã o financiamento na aquisição de armas. Com certeza. Que cometem atentados contra instituições, contra policiais militares, roubos a banco, crimes violentos. Essa é a gravidade maior disso tudo. É uma gravidade extremamente acentuada em relação à saúde pública, em razão da potência da droga, e a segurança pública é uma das maiores ameaças hoje em dia, porque permite uma alta lucratividade com uma elevadíssima capacidade de isenção e um crescimento das organizações criminosas. E o uso, agora me ocorrem várias coisas, o uso de pessoas, as chamadas mulas. A gente vai ver pessoas efetivamente carregando droga sem saber que está carregando droga. Você leva isso aqui para mim e para alguém? Não, nós podemos fazer diversos exercícios e todos eles com conclusões fins trágicos, preocupantes. Pessoas que efetivamente não saibam. A inserção dessas drogas nas escolas. Então, são nos aeroportos, toda a indústria que envolve no entorno disso. E sempre quem paga esse preço é a sociedade, né? De uma forma ou de outra. Muita gente vai falar, né, doutor, que mas podia liberar, como tem já um processo de tentativa de liberação do uso da maconha, da cannabis para fins recreativos. Mas não vai resolver isso, porque dentro da cadeia vai continuar tendo a introdução de materiais ilícitos. Exportar para outros países vai continuar sendo ilícito. Então, essa panaceia, vamos simplesmente permitir o uso da maconha, não vai resolver esse problema. Não vai resolver. Aliás, eu tenho um posicionamento pessoal muito cristalino com relação a isso, né? Até estudos do Dr. Ronaldo Laranjeira, da USP, o uso da maconha, mesmo a vegetal, é uma fábrica, uma criação de doenças psiquiátricas, é uma situação muito, muito, muito grave. Nós não podemos permanecer inertes em relação a isso, como a legalização, se a legalização fosse resolver, mesmo da vegetal, muito menos da sintética, elas sempre vão ser fontes de financiamento de organizações criminosas. Se legalizar hoje, as organizações criminosas vão atuar no mercado paralelo. E isso acontece nos Estados Unidos. Doutor, isso acontece com o cigarro. Exatamente. O cigarro é consumido, é legalizado, o consumo dele é legalizado no Brasil, mas um dos maiores problemas que se enfrenta com relação ao descaminho e ao chamado... descaminho, vamos falar de descaminho, né? É o cigarro importado, é o cigarro que vem de Paraguai, vem de outros lugares, que é vendido aqui mais barato, simplesmente porque é mais barato. E agora, imaginem até os Estados Unidos em relação a K2, que também possui um efeito devastador contra a saúde, eles falam do efeito zumbi, que é com um efeito das pessoas fisicamente ficam como se fossem viciadas em crack, pessoas que ficam deambulando sem sentido, agressivas. Agora, imaginem permitir a formação de uma Cracolândia a cada bairro. E é isso que nós vamos fazer. Temos que pensar muito, né? Algum reagente que possa detectar a K4 ou também não existe isso? Não, o teste colorimétrico, que é um teste precário nos dias de hoje, ele não reage a K4. Não. Ele não reage? O reagente típico de... É até importante frisar, o doutor Tiago pode explanar melhor sobre isso. Até recentemente, era impossível se fazer a perícia, né, em relação a essa droga, né? Então, era apreendida a substância, né, doutor? Em razão da impossibilidade de se detectar, né, que se tratava da maconha sintética, simplesmente o autor do fato ali não era penalizado por isso, né? Então, o senhor pode até explanar melhor sobre todo esse trabalho que foi feito para que Até como o coronel bem lembrou,
nós temos um sistema jurídico hoje que identifica se uma substância é droga proscrita ou não, né? E essa classificação que embasa a capitulação como tráfico de drogas ou não. Sabia-se que a K4 era uma substância entorpecente, mas pela inovação da composição, era inviável a realização de laudo pericial de exame químico toxicológico. Então, aprendia-se a K4, enviava-se ao Instituto de Criminalística, voltava inconclusivo. Ou seja, a absoluta impunidade. Então, em razão desses trabalhos, dessa parceria, mais uma vez, do Ministério Público com a Polícia Militar, inclusive com sensibilização da Polícia Científica, né, houve a aquisição de um aparelho chamado FTIR, cromatógrafo gasoso. E com isso, nós finalmente conseguimos estabelecer um padrão científico, técnico e uma constatação de que efetivamente a K4 era uma droga, permitindo a perícia dela, permitindo a realização de laudos periciais e que o sujeito que comercializa essa droga seja penalizado como traficante. Excelente. E o senhor estava falando no começo que essa droga vai ser entregue à Polícia Militar hoje. Qual que é o sentido dessa entrega, dessa passagem, desse material? Bom, primeiramente, até, se o doutor Tiago me permitir, né, realmente foi a autoria do doutor Tiago o pedido para que essa substância, né, que foi apreendida em uma das operações, que é a Operação Quimera, onde houve uma apreensão de uma quantidade bastante considerável da K4, né, houve um requerimento por parte do Ministério Público, de autoria do doutor Tiago, no sentido de que o juízo competente liberasse, né, o produto dessa apreensão, a droga propriamente dita, e essa droga fosse passada à instituição, à Polícia Militar, porque nas nossas conclusões, né, um grande avanço que nós poderíamos ter para identificar a droga no local da apreensão, no local da ação policial, era a utilização do cão farejador, né? Então, diante dessa inovação e dessa parceria, aliás, aqui falo, né, em nome da Polícia Militar, doutor, nós agradecemos já de antemão, né, essa iniciativa do senhor. E no dia de hoje, nós agendamos lá com o comando da instituição, com o coronel Alencar, onde, de maneira simbólica, né, será feito por parte do Ministério Público de São Paulo a entrega deste produto que ficará à disposição da Polícia Militar para que o nosso 5º Batalhão de Choque, o Canil Central da Polícia Militar, desenvolva a expertise necessária para fazer a detecção da K4. Então, doutor, fica aqui o nosso agradecimento e esse eu acho que é o ponto importante, né, desse nosso programa, o senhor, né, complementar como que se deu tudo isso, né, como que trazer mais informações para nós. Né? Perfeito. Existe um tenente-general dos Estados Unidos que foi chefe de um dos setores de inteligência, que nos estudos atuais dele sobre inteligência, ele fala que as táticas de infantaria clássicas eram fogo e manobra, né? Hoje nós temos inteligência e informação como fogo e manobra de antes, né? E, em virtude dessa constatação, nós temos que aproveitar o máximo possível de todo esse resultado para garantir uma defesa integral da sociedade. Por que eu digo isso? Não basta a obtenção dessa vitória da aquisição do cromatógrafo gasoso, que foi uma coisa muito importante, dessa vitória de que efetivamente haja o reconhecimento de que se trata de uma droga, mas a gente precisa evitar que essa droga seja comercializada, evitar que essa droga chegue na casa da pessoa, na casa do cidadão, que ela não chegue na casa de um filho e destrua a vida da família inteira. E como que uma das formas que a gente vai fazer isso? Incrementando a fiscalização,
incrementando, dando capacitação técnica, e com isso a gente precisa efetivamente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, das unidades K9, que efetivamente, com base nesse material que será entregue mediante autorização judicial, poderão treinar as unidades e efetivamente detectar a comercialização, o transporte dessa droga antes que ela chegue na casa do cidadão, antes que ela resulte nesse lucro brutal para a organização criminosa. Nós temos que usar todos os métodos possíveis e disponíveis para quebrar essa cadeia logística no meio. Não basta somente a técnica apurada de segurança pública, não é somente a responsabilização, ela é a prevenção. Ela é a prevenção também. E aí está a importância desse ato de hoje. A gente sabe que a cadeia logística ela é hoje talvez o grande divisor, inclusive do tráfico internacional que existe no Brasil. Ou seja, São Paulo tem uma rede rodoviária bastante grande que traz de outros estados materiais que vão até o Porto de Santos, que é hoje talvez um dos maiores polos, infelizmente, de saída de material, de drogas principalmente, né? Para os Estados Unidos, para a Europa, para a África, para a Ásia. Algo que se pensa em ser feito em razão dessa cadeia logística, de tentar criar obstáculos aqui dentro da região. A gente sabe que Rio Preto, por exemplo, é um grande entroncamento, né? Exatamente. Tem a BR que vem lá do Mato Grosso, que vem trazendo material do Paraguai. Como é que vai ser feito isso, Coronel Fábio e Dr. Tiago? Como é que vocês pensam nessa segurança física, né? Vamos assim dizer, vamos pensar mais na operacionalidade, lá na ponta da linha. Já se pensou? Porque é complicado. Como é que vai detectar isso? Olha, na parte operacional, né, o que nós pensamos é que a partir do momento que o cão ele tem o treinamento adequado, né? Vamos pegar, por exemplo, a fiscalização num ônibus que vem lá do Paraguai, por exemplo, que vem de outros locais aí, e a gente sabe, tem notícia, né, doutor, de produção, inclusive local, né, da K4, né? Então, como o senhor disse, eu acho que essas ligações rodoviárias, elas têm que ser fiscalizadas, né? E a utilização do cão nesse sentido, talvez seja o único mecanismo de identificação da droga. Como para uma pessoa identificar a droga, como o Dr. Tiago colocou, que está portando uma folha de papel? Hoje né? não se sabe. É praticamente impossível de conseguir isso. Com a utilização do cão, né, a gente pensa, né, doutor, que a operacionalização, as ações policiais serão muito facilitadas, né? Hoje, por exemplo, a gente vai fiscalizar um ônibus que vem lá do Paraguai, por exemplo, na Transbrasiliana, na BR-153. A bordo do ônibus, o cão ele entra, ele é solto no corredor do ônibus, em 5 minutos ele já fez a vistoria. No interior não, vai no porta-malas, mais 2, 3 minutos está resolvido. Ninguém é muito importunado com isso. E se identificando o entorpecente, ele vai apontar. Isso é uma segurança também para o cidadão de bem, né? Porque ele acaba sendo tirado, né, do convívio aquele infrator e o traficante, né? Então, a utilização a gente pensa que seja feita dessa forma. Daí a importância, volto a frisar, dessa parceria entre o Ministério Público e a Polícia Militar em prol da sociedade, como foi bem colocado aqui. E agradecendo, inclusive, o Poder Judiciário também, que necessariamente houve por bem liberar esse material para que nós dessemos, né, concretude a isso que nós imaginamos, né, doutor? E é importante porque nós desenvolvermos esses métodos e tentarmos antecipar o quanto mais a chegada dessa droga na ponta final, porque existe uma constatação inequívoca que hoje a K4 foi utilizada nos estabelecimentos prisionais como um balão de ensaio, né? Mas ela já está nas ruas. Já está nas ruas. Não é algo restrito, mas ao sistema prisional, né? É algo que está dentro dos lares das famílias. E os pais precisam
ser orientados. Os pais precisam ficar atentos a essas mudanças de comportamento, a existência desses papéis inexplicáveis do tipo cartolina com seus filhos. A prevenção também passa pela atuação da entidade familiar em relação aos seus integrantes. Doutor, mas estamos acabando, mas eu só tenho que fazer essa pergunta, não tem jeito. O usuário final não vai estar com uma folha desse tamanho. O usuário final vai estar com um pontinho, é isso, né? Isso, tá. Um microponto ou um filete de microponto. Um microponto é do tamanho um pouco menor que uma unha. Tá. Você vê, textura dela de uma cartolina, pode ou não ter algum carimbo, mas são essas as características físicas da droga. Nós estamos vendo aí. Sublingual. Sublingual. Não faz fumaça, não faz nada. Não, é só para a gente evitar neuras, né? Porque senão, filho, o que é essa folha aqui? Não. Estamos vendo lá as imagens, algumas imagens de apreensões. Então é isso daí. Você, pai, mãe, responsável, fica de olho nesse tipo de material. E você, policial militar também, né? Porque o policial militar vai começar agora a se deparar com algumas coisas novas. Posso concluir rapidamente? Claro. O doutor Tiago também se disponibilizou hoje à tarde fazer praticamente um treinamento da nossa tropa em relação a isso, né? Então, novamente, a gente tem que pontuar isso, da importância dessa integração, porque ele desenvolveu essa expertise junto com a Polícia Militar e esse conhecimento ele tem que ser transmitido. Excelente. Então haverá também, após essa entrega simbólica do comando, um treinamento lá com o pessoal do nosso canil central, inicial aí para que essas coisas aconteçam aí no âmbito da instituição. Excelente. Bom, nós vamos passar agora a falar sobre a grande novidade da Defenda PM, que é o lançamento do Colégio Cívico-Militar pela Defenda Educacional em São José do Rio Preto. Além das informações que serão passadas aqui pelo Coronel Fábio, você encontra muito mais no site da Defenda PM, em www.defendapm.org.br. Palavra sua. Bom, senhores, nós estamos dando uma concretude, né, a um sonho, né, Coronel Ernesto, de 20 anos atrás, né? Eu me lembro muito bem quando em 2001 eu cheguei para trabalhar na Academia do Barro Branco, eu tenente, hoje Coronel Ernesto, capitão, né, comandante de companhia, e nós já conversávamos, né, sobre essa demanda que já havia na época, de pessoas que chegavam lá e queriam colocar o filho aí de 10, 12 anos na Academia do Barro Branco. Como é que eu faço para meu filho entrar na academia? Como é que o meu filho entra no Barro Branco com 10 anos, com 8 anos? Então, a gente já pensava sobre a criação de um modelo educacional que fosse baseado nos fundamentos do ensino militar, né? É o que se dá o nome hoje de ensino cívico-militar. Logicamente que nós imaginamos um modelo que fosse adaptado às possibilidades do civil, né, estar dentro dessa estética militar, dentro dos valores éticos do militar. E a partir daí desenvolvemos, né, em conjunto, aí eu, o Coronel Ernesto, o Tenente Coronel Márcio Cortez, foi um outro mentor, né, desse modelo. Nós desenvolvemos um modelo de ensino onde é possível uma parceria, né, entre, no caso, a Defenda PM, daí a necessidade de se criar um braço da associação para cuidar da parte educacional, né? Então foi criado estatutariamente a Defenda PM Educacional, que em parceria com o ensino privado, né, passou a ter a possibilidade de desenvolvimento de uma escola, de um colégio cívico-militar, onde qualquer um pode ter acesso, né? Então essa ideia ela acabou frutificando e hoje nós já temos algo realmente concreto com o lançamento, né, do Colégio Cívico-Militar lá na cidade de São José do Rio Preto, no município de Rio Preto, que é sede, né, do Comando de Policiamento Interior 5, né, onde por meio de uma parceira foi desenvolvido, né, esse projeto da Defenda Educacional para que fosse colocado lá o primeiro Colégio Cívico-Militar. Me adiantando um pouco em relação a como que vai funcionar esse modelo, né, gostaria aqui que o Coronel Ernesto me ajudasse, né, já vista ser um dos mentores intelectuais desse modelo.
Mas a proposta é justamente atender a 3 tipos de públicos, né? Então, nós pretendemos, e essa foi uma condicionante, né, do projeto, nós pretendemos atender aquele jovem e a criança carente, né? Portanto, existe um cunho social muito forte nesse modelo, onde nós pretendemos, doutor, retirar, vamos dizer assim, a criança, o adolescente da periferia que está numa situação de vulnerabilidade social maior, né, e dar uma oportunidade para essa criança, para esse jovem, né, para conhecer valores, conhecer aspectos éticos, né, cultuar aí o nacionalismo, né, o patriotismo, desenvolver valores de liderança, né, e diversos valores de disciplina, né, que são muito próprios da atividade militar. Então, esse é um dos motes, talvez mais importantes até, desse projeto, né, que seria um trabalho mais do que de prevenção primária, né, é de permitir com que esse jovem, essa criança, tenha uma oportunidade de ter um ensino de qualidade, vejam só, o ensino de qualidade, não só no aspecto fundamental, mas também no aspecto moral e ético, né? Essa criança, esse jovem, ele vai receber lá um uniforme semelhante aí a um fardamento, a alimentação vai ser na escola, com equilíbrio nutricional, né? Esse jovem, ele vai ter atividades no período integral, então todas aquelas atividades que hoje as escolas colocam como extracurriculares vão ser feitas na escola. Então lá nós vamos ter esportes, nós vamos ter fanfarra, nós vamos ter aula de línguas, inglês, francês. Até Libras. Libras, né? Educação financeira, né? Empreendedorismo. Então, empreendedorismo, quer dizer, o que se pretende é realmente uma integração, uma educação integral no modelo de estética militar. E além desse público, só para eu concluir, Silvio, nós também pretendemos atender o filho e o dependente aí do policial militar, e aí um dos requisitos que foram colocados é justamente que o policial militar ele tenha 50% de desconto na mensalidade da escola, né? A gente sabe das dificuldades hoje por quais o policial militar passa na questão financeira, e esse foi outro mote também importante do projeto, atender os filhos dependentes de policiais militares. E numa outra vertente, logicamente, se qualquer cidadão, né, ele quer colocar o filho dele dentro de uma escola, é mais uma opção, né, para qualquer pai colocar o seu filho na escola cívico-militar, que tenha condições econômicas, financeiras de colocar, ele vai pagar aí o valor integral dessa mensalidade, né? Então, basicamente, esses serão os públicos a ser atendidos aí por esse modelo educacional. Tá. Esse modelo, Colégio Cívico Militar da Defenda, ele não substitui o colégio normal? Não. Existe uma base curricular comum nacional, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, né, para colocar na ordem certa das palavras, que vai ser respeitado. Quem cuida disso daí? É a escola que nós vamos conveniar. Por quê? Porque ainda, né, Fábio, ainda a Defenda não tem uma escola própria. Ainda. Quem sabe um dia nós tenhamos. Mas, hoje, quem cuida dessa parte curricular, que a BNCC estabelece, é a escola com quem nós conveniamos. O que a Defenda faz, através da Defenda Educacional? Ela dá o suporte necessário para que se desenvolvam as atividades cívico-militares. E para que você que está nos assistindo não pense que é entrar em forma de manhã, cantar hino nacional e andar fardado, a atividade cívico-militar vai muito além disso. Isso pergunta. Vai muito além disso, porque isso é tiro de guerra, vamos assim dizer, né? A gente não vai formar a gente para tiro de guerra. Ninguém vai estar lá fazendo ordem unida. Nós não temos essa missão. Nós temos a missão de formar um cidadão. Exatamente. E o que é o cidadão? O cidadão, primeiro, é aquilo que o Coronel Fábio colocou, né? É quem sabe conviver em sociedade e consegue enxergar as desigualdades. Então, quando eu coloco dentro de uma mesma sala de aula, aquele que tem condições de pagar, aquele que não tem condições de pagar, mas tem condições de conviver em sociedade, porque é isso que nós temos hoje, pessoas que têm condições de conviver em sociedade e que não têm oportunidade.
O que a defesa faz é dar oportunidade, quer fazer é dar oportunidade para essas pessoas para conviver em sociedade de uma forma igualitária como qualquer outro. E o filho do policial militar, que é muitas vezes marginalizado, o pai é marginalizado por ser policial militar. Então a gente vai colocar todo mundo em sala de aula ao mesmo tempo, fazendo as mesmas atividades. Então aí a gente começa a fazer a parte cívica, ensinar essas pessoas a viverem em sociedade. Existem desigualdades? Existem, mas elas podem ser compensadas, elas devem ser compensadas e devemos trabalhar com todo mundo, dando oportunidade para todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu vou colocar o meu filho ou minha filha nesse colégio, né? Vamos pegar o exemplo do primeiro que está lá. O que eu estou vendo? Eu vou entregar meu filho ou minha filha lá no colégio de manhã. Sim. E vou buscar no final do dia. Exatamente. Aí ele vai ter as aulas normais no período da manhã, é isso? Sim. Exato. Matemática, língua portuguesa. Sim, tá? sim. Almoça, Almoça no aí colégio. entra no currículo Defenda Educacional. Ele vai entrar no currículo, depende. Ou vai misturar? Não, depende, porque a BNCC, nós já fizemos um cálculo de horas-aula, às vezes ela vai exigir 1 ou 2 aulas à tarde. O que é certo? O seu filho, a sua filha, vai ter toda a carga horária daquilo que é necessário para que ele seja bem informado naquilo que o governo estabelece como padrão. Ensino fundamental. Ensino também. fundamental. As matérias obrigatórias. E nós vamos complementar isso com matérias cívico-militares. O que nós chamamos de matérias cívico-militares? Vamos lá. Liderança, empreendedorismo, noções financeiras, noção legal, leis. Educação Doutor, moral e cívica. não vamos colocar não vamos entrar nessa polêmica, mas doutor, vamos falar de lei para a criançada, vamos falar do ECA para a criançada, vamos falar de Código de Trânsito, porque muitos vão estar saindo dali já entrando, já quase chegando quem está no 3º ano do ensino médio, por exemplo, já Código do Consumidor. Exato. Vamos falar de direito penal, vamos falar de Código Penal, vamos falar de contravenção penal, vamos falar de lei de drogas. Óbvio, não vai ser um curso de direito, mas nós vamos dar noção. Para ele saber o que ele faz de errado no dia a dia, nem percebe muitas vezes. Exatamente. Né? O que pode acontecer muito vai ser cobrado, né? Depois que a gente ensinar a parte de Código de Trânsito, por exemplo. Pai, não pode. Vermelho. Pai, você não pode fazer isso, passou em cima da faixa de pedestre. Mas esse é um dos mecanismos que a gente tem para educar a população. É opcional. Se eu quiser colocar o meu filho ou minha filha num colégio desse, eu posso chegar lá e falar assim, olha, não, eu só quero a parte do colégio, a parte da defenda, eu não quero. Ele vai para outra escola. Não, tem muita escola aí. Exato, é isso que a gente coloca, né, Silvio? A opção é pela escola. Olha, eu quero colocar meu filho numa escola cívico-militar. Diferente ao cívico-militar. O pai vai ser preparado, inclusive, para isso. Nós montamos um material, doutor, onde nós vamos ter que fazer reuniões e treinamento com os pais, para eles entenderem o que é isso, né? Como que a criança e o jovem, né? Ele vai ter que se portar, quais são os requisitos e as exigências, né? E aquele que não quer colocar o filho nesse modelo, procure outra escola. Né? Assim como nós temos escolas católicas, escolas evangélicas. Bom, então vamos nesse detalhe. Uma das grandes críticas que se fazem a escolas nesse modelo aí é que as crianças vão ser doutrinadas, né? Elas vão receber ali um ensinamento único, fechadinho e tal. O senhor já adiantou isso, né, um pouquinho, que não vai ser desse jeito. O senhor acabou de falar que os pais vão ser treinados e tal. Então, qual é a garantia que eu, pai, terei que meu filho não será doutrinado? Que ele não vai chegar lá, vai fazer ordem unida, continência, esse tipo de coisa. Ou terá? Ele vai fazer ordem unida, vai fazer continência, vai, porque isso faz parte de uma disciplina que vai ser dada a ele. Mas ele não vai fazer só isso. Aliás, esse é um caminho, esse não é o objetivo. Exato. Esse não é o fim, é o caminho. Por que eu preciso da disciplina? Porque disciplina é algo que leva... Se você observar qualquer medalhista olímpico que está dando entrevista hoje, sim, depois das conquistas, ele vai falar de disciplina. Porque a disciplina é o que leva a pessoa a chegar a algum lugar. O importante da disciplina que nós colocamos lá, e aí é um diferencial que foi desenvolvido para a escola, é que, via de regra, quando se fala em disciplina, se fala em regras de conduta. E você, via de regra também, as escolas de formação, sejam elas militares ou cívico-militares,
tem códigos de conduta. Se eu não fizer aquilo que está previsto ali, eu recebo um demérito, uma anotação, eu sou chamado a atenção. Uma menção negativa. Uma menção negativa. Qual que é o diferencial da Defenda, do modelo que nós desenvolvemos? Eu tanto posso ser chamado a atenção, como eu posso ser elogiado, como eu vou ser elogiado. Eu não vou só perder pontos, vamos colocar assim, né? Eu vou ganhar pontos. Exato. Então, quando eu ganho, e Aristóteles já falava isso, né? A reiterada, as virtudes reiteradas se transformam em hábitos. Então, eu quero transformar as boas ações em hábitos, muito mais do que reprimir as más ações. Esse é um diferencial que eu posso falar tranquilamente que só o modelo desenvolvido pela Defenda tem. De premiar boas ações ao mesmo tempo em que eu reprimo ou desencorajo ações ruins. A regra é, eu começo com X pontos e vou perdendo ponto. Não. No nosso modelo eu começo com X pontos, eu posso perder mais pontos ou posso ganhar mais pontos. Eu vou estimular, eu quero estimular, eu estou estimulando a criança a agir da maneira correta e transformar isso efetivamente num hábito. O que a criança ganha ganhando pontos ou perdendo pontos? Ela vai ganhar, dentro de todo um sistema educacional, ela vai ganhar relevância. O pai pode ganhar desconto, que é o que interessa para o pai, né? Nós temos um mecanismo de fornecimento a mais de desconto. Isso não vai valer, obviamente, para o desconto de quem já tem bolsa, porque já estava ganhando. Mas, para manter a bolsa, o filho também tem que ter essa disciplina. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Ele tem que mostrar que está se adaptando àquele modelo e, principalmente, que está atendendo ao requisito principal, que é se tornar um bom cidadão. Exato. Até cito alguns exemplos que às vezes não são muito entendidos. Né? Por exemplo, a questão de camaradagem, né? Que a gente cultua muito isso no âmbito militar. Nós vamos colocar o aluno do terceiro colegial, né, a ser o monitor do aluno que está lá no sexto, sétimo, oitavo ano. E para cada aluno que se dispuser a fazer isso, ele vai ter um registro meritório, né? Porque nós queremos desenvolver a camaradagem, né? Talvez o mundo fosse melhor, né, se nós fôssemos mais altruístas. Isso desenvolve liderança. Então são vários aspectos. É lógico que meia hora aqui é praticamente impossível nós delinearmos todo esse projeto, né? Podemos colocar 20 anos desenvolvendo isso. Né? E 8 meses praticamente sentados escrevendo. Sentados escrevendo. Então, é impossível, mas são alguns pontos, né, que são relevantes serem colocados. E a ideia, sim, Silvio, é retomar valores, sim, que talvez tenham sido perdidos ao longo do tempo, talvez por conta de uma ideologia. Né? Então, eu diria que, na verdade, nós não queremos doutrinar, nós queremos restabelecer alguns valores. Né? Então, se o pai ele quer ver o filho, né, chegar numa escola, né, com boas instalações, com qualidades ambientais, onde ele vai deixar o filho. Saber que o menino dele lá, ou a menina, vão entrar em forma assim, vai ter o hasteamento da bandeira, vai chamar o professor, né, de professor, né, e não de prof. Para entrar na sala de aula. Escola estadual, escola estadual entrava em forma. Exatamente. Né? Fazia filinha então, lá e andava... Isso para nós é um resgate de valores e não uma doutrinação. Né? E é isso que ele vai ter. Né? Vai ter que respeitar o professor, nós vamos ter monitores, né, que vão estar a todo momento orientando. Né? É lógico que um aluno de sexto ano, ele vai ter uma determinada exigência. Né? Um aluno de primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, o nível de exigência, logicamente, que é outro. Tanto que não se aplica esse modelo ao ensino fundamental 1, né? Porque nós entendemos, né? Não só nós, como os pedagogos que nos ajudaram na montagem do modelo, que a criança ainda na tenra idade ele não consegue ainda assimilar muito bem, né, essa questão da disciplina e os conceitos, né, acabam sendo mais difíceis de serem desenvolvidos. Então, por isso, que até a gente desenvolveu um modelo para alunos a partir do sexto ano, onde já é possível, né, se trabalhar com esses conceitos aqui que nós pretendemos trabalhar. E outro aspecto importante, Silvio, né, nós tivemos muita cautela e consultamos todos os players da sociedade, vamos dizer assim, para concretizar esse modelo. Né? E recentemente até, o que nos deixou bastante satisfeitos, é que o próprio juiz da Vara da Infância e Juventude,
né? No caso nosso, o doutor Evandro Pelarim, nós levamos o projeto a ele olhou, pesquisou e verificou que é um modelo bastante positivo para a sociedade. É mais uma opção, né, que a sociedade vai ter, e uma opção na ótica, inclusive, do judiciário, daqueles que trabalham efetivamente, né, com os problemas, né, de crianças e adolescentes, inclusive estão nos apoiando nesse projeto, né? Então isso nos deixa bastante tranquilos, né? Ninguém está ali extrapolando aos direitos e garantias previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo contrário, como o próprio juiz nos colocou, nós estamos reforçando alguns posicionamentos, né, que é trazido pela própria norma, né, que é a doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente. É isso que nós queremos ajudar. Né? Nós queremos, né, uma educação integral no sentido de proteger, inclusive, essas crianças e jovens que estão vulneráveis, como nós colocamos, da importância desse trabalho até social, desse aspecto social, de dar uma dignidade para essas crianças e jovens, né? Para que no futuro, né, não estejam aqui no caminho do crime, da K4. Até se o senhor me permite fazer um comentário, não querendo discutir o óbvio, chama especial atenção à importância desse projeto para essas crianças vulneráveis. Essas crianças vulneráveis, elas precisam que sejam reconhecidas como sujeitos. Elas precisam saber se defender. Elas só vão ter meios de defesa se elas forem ensinadas como cidadãos. Se elas tiverem conhecimento. Senão, elas são presas fáceis do crime organizado. Doutor, o senhor tocou num ponto que talvez tenha norteado, o fio condutor de toda essa ideia que nós trouxemos, né? Aqui eu, o Fábio, nós trabalhamos em escolas da polícia, mas trabalhamos também na rua, né? No policiamento. Exato. Comandamos companhia e vimos, principalmente como comandante de companhia, quem tem base comunitária sabe disso, base comunitária tanto móvel quanto fixa, e todas as companhias têm isso, os policiais que trabalham nessas áreas, o policial do PROERD, ele sabe disso e relata para nós, ele enxerga, ele consegue captar dentro daquele universo de alunos, muitas vezes todos carentes, aquele que está precisando de ajuda. Aquele que está lá, que vai buscar a base, encosta toda tarde, final da tarde, ele vai na base comunitária da polícia. Sim. E brilha os olhinhos ali. Para sentar ali e ficar conversando com o policial. Por quê? Porque ele sabe que, de repente, ele ficando ali, ele vai estar livre de outras coisas que vão estar bombardeando na orelhinha dele, tentando trazer ele para o mau caminho. E aí a gente fica pensando o seguinte, já pensou, doutor? O policial militar tem poder para pegar essa criança que ele enxerga desse jeito e falar assim, olha, eu vou indicar você para a Defenda PM, e a Defenda PM vai pagar os seus estudos até o 3º ano de ensino médio. Não vai ser a Defenda PM que vai pagar isso, nós vamos buscar parceiros. Estamos buscando parceiros. Infelizmente nós não temos dinheiro para fazer isso, mas nós sabemos onde buscar esse dinheiro, onde buscar essa ajuda. Mas você já pensou o bem que efetivamente esse policial militar lá na ponta da linha, o soldado que está lá na base comunitária consegue fazer para a sociedade, para o entorno daquela sociedade que ele está vivendo? Tirando somente aquela criança do momento vulnerável dela e dando oportunidade para ela. Acho que isso, mais do que qualquer outra coisa no nosso projeto, já vale a pena. Isso é transformar a criança em sujeito de direitos. Sujeito de direitos não é o direito de não receber não. É o direito de ser educado. Exatamente. De ser formado, de conseguir se defender, de conseguir evoluir para ser um bom cidadão. E aqui eu queria colocar uma cereja nesse bolo. Vou fazer uma perguntinha da sua cereja aí. Como que você vai buscar essa pessoa, além do que o coronel Ernesto falou? Como que eu vou buscar um vulnerável? Esse é o primeiro ponto, né? Como o coronel Ernesto colocou, nós pretendemos que o policial militar na ponta da linha nos faça indicações dessas crianças, né? Como o coronel Ernesto colocou. Isso é uma das vertentes, é uma das captações dessas crianças, né? Agora, o próprio Poder Judiciário, conversando na vara da infância e juventude, eles têm
um volume bastante grande de crianças, às vezes crianças de primeira infração, o moleque foi pego dirigindo a moto do pai, por exemplo, né? E aquela criança ela tem que estar matriculada numa escola. Daí a iniciativa, até no caso de São José do Rio Preto, de haver indicações também por parte da Vara da Infância e Juventude, né, de jovens, de crianças, para que sejam matriculadas no ensino cívico-militar. E com isso até se possibilita o repasse de recursos, né? Existe um fundo, né, gerido, né, por um conselho municipal lá da criança e do adolescente, que pode inclusive ser revertido, né, para a defesa educacional, para que custeie as bolsas para esses jovens e para essas crianças, né? Então, há todo um sistema sendo construído, Silvio, tanto de captação de alunos, né, nessa vertente da criança e jovem carente, né? Em relação a policiais militares, hoje nós já temos mensurados, nós temos só lá na região, esse é o grande desafio, 300 policiais militares que querem colocar seus filhos na escola, né, o que já dá um volume bastante grande. E temos um sem número ainda, na última pesquisa, estamos perto de 400 pessoas, cidadãos comuns, que querem pagar eu posso apadrinhar uma criança. Exatamente, pode. Né? E nesse outro contexto, né, empresários, poder público, parlamentares que pretendem nos ajudar para que a gente faça esse fundo e possa custear essas bolsas integrais para essas crianças e jovens, né? De forma que haja um equilíbrio econômico, financeiro na escola. Então, vou ter o pagante integral, o policial vai pagar metade e aquele juridicamente pobre, né, dentro de uma comissão que foi criada para avaliar, né? Então, vai ter uma prioridade, aqueles que precisam mais serão atendidos primeiro, né? Então, de uma forma que a gente tem uma ordem de chamamento dessas crianças e jovens que são indicados para que sejam contemplados com a bolsa de 100%. Então, isso está sendo feito de forma bastante técnica, é muito trabalhoso, né, Coronel Ernesto? Mas nós nos colocamos nesse desafio e é uma contribuição que a gente pretende dar para a sociedade, né? E vai sair, já tá concretizado. Já está concretizado, exatamente. Começa em janeiro. Em fevereiro, né, começam as aulas, né? E as matrículas em breve estarão abertas, né? A escola fisicamente já está aí com 80% das reformas necessárias, coisa de primeiro mundo, né? Salas equipadas de boa qualidade, ar-condicionado, quadra, espaço para colocar a criança em forma, refeitório, nutricionista, a refeição com equilíbrio nutricional. Quer dizer, está sendo pensado em absolutamente tudo, né, que a gente pode pensar para que nós tenhamos um ensino integral de qualidade. Mas eu vou ter que fazer a pergunta, meu amigo. Faça, senhor. Isso vai encarecer muito uma mensalidade que se pratica hoje? Silvio, como a defesa educacional, né, ela não tem fins lucrativos, e nós buscamos um parceiro que além da questão econômica, ele também tem esse viés social, porque não adianta nada, nós tínhamos até uma outra possibilidade de talvez fazer uma escola de forma mais rápida e até mais ampla, só que com mensalidade de R$ 4.500, R$ 5.000, quem teria acesso a esse ensino? Né? Só o filho do grande empresário, daquele que talvez já tenha uma condição. Fugimos do nosso objetivo, né? Porque o objetivo primordial é mudar a sociedade por meio da educação. Pode ser um grão de areia, né? Mas é isso que nós pensamos. Aí nós buscamos um parceiro que também tem esse perfil de querer ajudar a sociedade, de ser um empresário, logicamente, que vai ter algum lucro nisso, mas que esse lucro não precisa ser um lucro exorbitante, né? Então, nós pensamos em uma mensalidade, isso não está fechado ainda, mas em algo que o policial possa pagar 50%, por exemplo. Né? Então, aqui a maior parte das pessoas que nos assistem sabem mais ou menos qual que é o salário de um policial e que não seja muito oneroso para o particular que queira colocar o filho numa escola. Eu vou dar o exemplo do meu filho que estuda numa escola particular em Rio Preto, né? Eu pago R$ 1.200 da mensalidade escolar, mais matrícula, uniforme, alimentação. Se eu quero colocá-lo lá como ele faz futebol, eu tenho que levar e buscar e pagar por fora
esse determinado valor. Se eu quero colocar no inglês, eu vou pago aquele valor também que está fora da mensalidade. Quer dizer, todas as atividades extracurriculares são pagas e ainda com o inconveniente, né, de ter que levar, ter que buscar, de ter que dar um lanche e tal. Se nós formos ver dentro desse parâmetro, eu te diria que os valores vão ficar próximos a esse, né, sendo que nós vamos ter uma educação integral, no período integral, com alimentação e tudo mais. Então não vai ser algo muito barato, mas por outro lado vai ser algo acessível por boa parte dos cidadãos, né? Bom, a gente vai falar muito mais do Defenda Educacional aqui nos próximos programas, mesmo porque com dos... Eu não posso deixar de falar da cereja do bolo. Ah, esqueci da cereja do bolo. Qual a cereja do bolo? No terceiro ano do ensino médio, nós vamos integrar um cursinho preparatório para as carreiras militares. Eu acho que isso é importante. Nós queremos esse jovem do Colégio Cívico Militar nas nossas instituições militares, né? Então, o terceiro ano do ensino médio é como se fosse um terceirão, né, como a molecada fala por aí. Então, nós vamos preparar o nosso jovem para que ingresse na Academia do Barro Branco, que ingresse como soldado na nossa Escola Superior de Soldados, para que ingresse na AMAN, na Academia da Força Aérea, né? Então, essa é a cereja do bolo. Então, o jovem que queira lá na frente, que tem interesse por se familiarizar, por gostar, né, da atividade do militar de maneira geral, ele vai ter essa possibilidade. Inclusive o treinamento físico. Que é o diferencial, né? Que é um grande diferencial. Então essa é a cereja do bolo. Muito bem.